Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Ana e juntamente comigo tenho a Nona, a Beatriz e a Joana. Nós somos alunas do segundo ano do curso de Educação Social Gerontológica da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Iniciámos este projeto no âmbito da Unidade Curricular de Iniciação à Prática Profissional 3, com o objetivo de combater o idadismo e promover uma visão mais justa e humana das pessoas mais velhas. Este projeto começou com um momento especial no centro de dia da Ariosa, onde, através de uma dinâmica com as pessoas mais velhas, recolhemos respostas a algumas questões relacionadas com os temas que iremos abordar ao longo dos episódios. Essas respostas foram essenciais para construirmos os nossos conteúdos e trazermos testemunhos reais que refletem vivências autênticas. Hoje queremos levar-nos numa viagem íntima, muitas vezes silenciosa, mas cheia de significado. Vamos falar sobre a menopausa. Não como um evento clínico, mas como uma experiência vivida marcada pelo tempo, pela cultura e, sobretudo, pelo silêncio. Neste episódio, ouviremos ecos de um passado onde pouco se falava, onde o corpo feminino era muitas vezes um mistério até para quem o habitava. Baseámo-nos em depoimentos reais de mulheres que hoje vivem em contexto institucional, mas cujas histórias nos ligam a uma época em que a menopausa era simplesmente suportada. Temos também connosco uma convidada especial, uma especialista que nos vai ajudar a refletir sobre o que mudou e o que ainda precisa de mudar. Boa tarde, pronta para esta aventura? Olá, boa tarde. Obrigada por me terem convidado, por estarmos aqui. Estou prontíssima. Muito bem. Podia-nos fazer uma breve apresentação de si, se faz favor? Eu sou Gorete Pimentel, sou especialista em saúde materna e obstetrícia. Tenho um trabalho de investigação feito na área da atividade sexual durante o casal quando está grávido, não da sexualidade, mas sim é mesmo da atividade sexual durante o período de gravidez. Trabalho no Hospital de Braga e sou uma mulher que está também na menopausa. Uhum. Pronto, Gorete, vamos começar agora com as perguntas. E como primeira pergunta temos: como é que era a visão da sociedade, sobre a menopausa há 50 ou 60 anos? Dizem os trabalhos de investigação que a gente consulta que há 50, 60 anos, portanto, hum, numa altura em que havia muito pouca informação, muito pouca comunicação, a menopausa era vista de uma forma diferente do que é vista hoje. Em muitas sociedades, a menopausa era encarada marcada pelo envelhecimento das pessoas e por uma fase que não era muito natural na vida da mulher, porque até há muito pouco tempo a atividade sexual e a sexualidade era entendida como um conceito de reprodução. E nós sempre vivemos uma forma, um estigma na nossa sociedade em relação à atividade sexual, à sexualidade da mulher, principalmente, e um grande tabu em relação a isso. Então, há 50, 60 anos, na verdade, as mulheres estavam muito mais silenciosas para não, precisamente porque havia uma dificuldade grande na comunicação, receosas do fim da sua femininilidade, receosas do que é que isto poderia resultar no impacto da sua atividade sexual, um, uma ausência de cuidados de saúde que nós atualmente temos há 50, 60 anos, não havia esta vigilância, estes cuidados em saúde, a pressão social que as mulheres viveram e vivem, isto tudo fazia com que a menopausa fosse um tabu e fosse escondida ou não fosse abertamente falada, francamente falada a nível social. Ela era falada, mas em círculos mais fechados. Uhum. Ok, esta pergunta que vem no seguimento vai responder ao que já disseste, mas há 50, 60 anos, era comum que as mulheres falassem sobre a menopausa entre si ou com profissionais de saúde? E como é que isso se compara com os dias de hoje?
Na comunicação da menopausa, nós temos que de fazer aqui uma diferenciação entre os estratos sociais. Nós temos as mulheres muito informadas, de estratos sociais mais altos, que tinham acesso à informação, que liam, e temos as mulheres dos estratos sociais mais baixos, que não tinham acesso à informação, que não liam tanto, e como tal, não conseguiam ter uma noção real ou mais evoluída cientificamente de como é que estariam, ehm, como é que se poderiam posicionar em relação ao que sentiam e em relação à sua vivência da menopausa naquela altura. Ehm, Falava-se muito mais entre mães para filhas, tias para filhas, não era um assunto que fosse muito falado socialmente, como agora se fala. Como eu há bocado disse, como não havia os cuidados de saúde que há agora e a vigilância nos serviços de saúde não eram acompanhadas e a falta de informação criava estes estigmas e estes conceitos que não tinham a ver efetivamente com a realidade do porquê das mulheres na menopausa terem determinados sintomas e estes conceitos eram transmitidos nas conversas que se tinham de mães para filhas, de tias para sobrinhas, conceitos que não eram, na verdade, reais. Portanto, são os tais mitos. Então, na menopausa havia um silêncio muito grande social e uma falta muito grande de apoio nas comunidades dos profissionais de saúde, uma falta de apoio até a nível científico e, e esta conversa, e também há também aquela parte social do recato das mulheres. As mulheres também não podem falar muito sobre a sua sexualidade, há 50, 60 anos ainda seria mais condenável Sim. estarem a falar sobre os seus problemas que tinham, da sua sexualidade, da sua visão corporal, da atividade sexual, os problemas que poderiam devir disso, a irritabilidade e outros sintomas que nós vamos falar porque tinham o dever de recato. Uhum. E isto a nível social, como vocês sabem, era muito condicionante da disponibilidade e da forma como as mulheres se posicionavam umas com as outras. Eu não sei se estou a responder à pergunta que vocês Sim, sim, sim. pretendem. Então podemos observar que em relação à informação que havia antigamente e a informação que é dada hoje, há uma grande discrepância. Exato, existe efetivamente uma grande alteração. Não havia meios de comunicação e nem tampouco de difundir os cuidados de saúde e a vigilância e acompanhamento além de termos uma grande dificuldade nos meios de comunicação em relação ao que existe hoje, porque hoje estamos constantemente em comunicação uns com os outros, até pela internet, pelos nossos telemóveis, por jornais, por toda a informação que existe. Há 50, 60 anos não havia esta facilidade que existe agora de comunicação, não tínhamos os cuidados de saúde nem a vigilância de saúde que temos atualmente, na vigilância da vida sexual e de saúde mesmo da vigilância constante da saúde da mulher, como temos agora. Portanto, atualmente é verdade que nós temos muita mais informação e fala-se mais livremente, mais abertamente sobre isto, mas ainda assim há muita falta de comunicação. Como eu disse há pouco, havia mulheres que tinham acesso à cultura, acesso a livros, que sabiam ler, mas a grande maioria da população não tinha esse acesso. E hum, nesta, nesta falta de informação, quando eu estive a fazer o meu trabalho de investigação, eu tinha um professor de sexologia que falava do início da atividade sexual dos rapazes e das raparigas, que nas sociedades mais rurais, essa atividade, esse início da atividade sexual era muito mais precoce do que é atualmente. Atualmente, nas sociedades, como vivemos como não temos tanta ruralidade, a atividade sexual, o início da atividade sexual acontece muito mais tarde.
enquanto, segundo ele e os trabalhos de investigação, ele dizia que nas culturas, nas sociedades mais rurais, a atividade sexual começaria pelos 13, 14 anos. Atualmente, temos rapazes e raparigas com 18, 19, 20 anos que ainda não iniciaram a sua atividade sexual. Uhum. Uhum. Ok. Tal como nós mencionámos no início, a nossa primeira ação deste projeto foi junto com umas pessoas do Centro de Dia da Ariosa. E uma das senhoras disse que naquele tempo falava-se muito pouco sobre a menopausa. A que é que se deve este silêncio em torno da menopausa? Ok. Como eu disse, há pouco, em relação à falta da comunicação e aos tabus, a sociedade impunha nas relações sexuais e na sexualidade, e em especial na atividade sexual feminina, recato e silêncio. Por exemplo, na expressão da sexualidade, como é que nós nos vestimos? O que é que isso transmite da forma como nós nos vestimos? Se olharmos para os anos 60, 70, nesta altura, houve uma revolução dos movimentos feministas. E Uhum. foi nesta altura que se começou a falar mais sobre a sexualidade, a forma como nós vestimos, a expressão corporal. Um, no entanto, se nós verificarmos, a pílula foi começada a ser comercializada em Portugal em 1962. Se se ela começou a ser comercializada em Portugal nesta altura, ela já vinha a ser investigada para a produção e para verificar os efeitos que tinham no organismo muito antes. Uhum. Portanto, isto em 1992, que foi quando se deu maior emancipação da mulher, precisamente pela introdução da pílula no mercado, hum, já havia preocupação em relação à atividade sexual feminina e à forma como as mulheres se comportavam no comportamento, na atividade sexual do casal. Portanto, não era muito recente. Acontece que em sociedades mais rurais e menos literadas como a nossa, em Portugal, este desenvolvimento demorou mais tempo. E as nossas mulheres mais antigas, efetivamente, não conversavam, não tinham a possibilidade, nem tinham a possibilidade social, nem com os profissionais de saúde, nem com os seus amigos, de ter abertura para poderem falar sobre os seus problemas da menopausa. E isto vem tudo na consequência do que eu tive a referir anteriormente. Uhum. Nós, atualmente, temos sempre uma opinião da forma como vemos os outros, da forma como eles se vestem, do seu corpo. hum, mas mesmo hoje em dia, com tanta informação e com tanta disponibilidade e abertura de espírito e liberdade, nós ainda nos condicionamos pela forma como vemos os outros vestidos. Portanto, agora imaginemos há 50, 60 anos, como estas mulheres iam a sua sexualidade se elas não, para além de não terem informação, de terem obrigatoriedade de recato, como é que elas iam expressar os problemas que sentiam quando começavam a sentir os sintomas da menopausa, ou até quando não se sentiam bem com a sua figura, com o seu aspecto, com o seu corpo, com a sua sexualidade, ou até os problemas que poderiam ter na cópula, na atividade sexual. Na verdade, havia um silêncio muito grande, precisamente por esta dificuldade toda social. Era uma questão social. Ainda bem que isso agora mudou Ainda hoje. bem. Trazendo outra vez então um testemunho que nos foi dado no centro-dia, um senhor comentou connosco: fazer amor qualquer animal faz. Como é que esta frase reflete a forma como a intimidade era encarada na velhice e como é encarada hoje em dia? E o que é que isto altera no casamento? A menopausa pode ter um impacto muito significativo na vivência da sexualidade dentro do casamento, a começar pelo percurso que tenha havido durante o período do relacionamento do casal. A aceitação da imagem corporal de ambos os parceiros também é extremamente importante. Se a mulher não se sentir bonita, desejável,
não vai conseguir ter um bom desempenho a nível sexual, vai ficar retraída. E nesta fase, com esta dificuldade de se aceitar e de ficar mais à vontade na atividade sexual, vai ter muita mais dificuldade em lubrificar. Se a mulher está preocupada com a sua imagem corporal, com a gordura que acumulou ao longo dos anos devido à menopausa, com os seus cabelos brancos, que tenha uma saída de urina quando está a rir ou a espirrar, porque isso acontece com a velhice, possa libertar gases inadvertidamente, ela não vai conseguir ter uma descontração necessária que é essencial para a atividade sexual. A atividade sexual também solicita que as mulheres tenham, e o casal, que tenha algum desempenho a nível muscular. E com a velhice, o desempenho a nível muscular fica muito mais debilitado. Pelo que nos relacionamentos longos, consoante a vivência do casal que o casal teve, consoante o seu relacionamento emocional, com estas condicionantes todas a nível físico, é muito natural que com a velhice as mulheres digam que fazer sexo qualquer animal faz porque é uma questão mais de instinto, mais corporal, mais físico, e que o que é importante é amar, porque nós é amar, é o relacionamento espiritual, no fundo é isso, que é aquela parte que nós podemos ter num relacionamento e que acabamos por ter, devido às nossas dificuldades todas físicas e emocionais que resultam estas dificuldades físicas, e é um entendimento mais de carinho, de amizade, é um conceito mais profundo sobre a intimidade no casal e na intimidade entre os dois na velhice. Haver a sexualidade na atividade sexual ou a sexualidade no relacionamento íntimo, amoroso, sem ter a parte física. Eu creio que a senhora, quando fez este comentário, estaria a referir-se nestas dificuldades que existem num relacionamento longo em que, na verdade, a libido, a atração sexual, até o próprio tesão vai diminuindo e fica na parte mais emocional. Sim, sim. E como também já fomos falando aqui, o acesso à informação à informação sobre o corpo feminino e a sexualidade era bastante limitada. E isto afetava a forma como as mulheres viviam a menopausa e a sua saúde, certo? Como nós já temos vindo a referir durante esta conversa, o acesso à informação era muito limitado, mas também a nível social era importante esse recato por parte das mulheres. Mesmo que as mulheres não tivessem completamente de olhos fechados, como muitas referem que estavam, era importante e ainda é importante nessas mulheres que tiveram uma educação mais conservadora, que digam que não sabem. Muitas não sabiam mesmo, mas também é importante que elas, quando estão confrontadas com esta pergunta, que mantenham a sua imagem de mulher recatada, de uma mulher que não expressa a sua sexualidade e a sua vontade sexual e que, portanto, é perfeitamente natural que digam isto. No entanto, havia mesmo uma falta de informação, como nós já temos vindo a referir. Falta de informação pelas vias da comunicação social, pelas vias de informação entre os utentes e os profissionais de saúde, por movimentos ativistas, movimentos feministas, como nós temos agora, não havia. E então é natural que esta falta de informação produzisse essa quantidade de tabus, essa quantidade de limitação, de perceber o seu corpo, de perceber como é que se tinha a atividade sexual e até de poder falar sobre isso. Sim, é natural que não houvesse informação. Sim. Ok, acho que podemos avançar para as seguintes questões, que são mais relacionadas com os sintomas e a vivência da menopausa. E uma das perguntas que temos é: quais os sintomas mais frequentes na menopausa e como eles eram interpretados antigamente? Uma das participantes no Centro da Ariosa mencionou e relatou que tinha muitas hemorragias
e muitas más disposições. Havia acompanhamento médico na altura ou era algo vivido em silêncio, em tabu? Os sintomas, vocês querem só que eu fale dos principais sintomas ou dos sintomas na generalidade? Há Ah, muitos sintomas, são mais de 30. acho que falar de maneira mais geral. Geral. Sim. Os sintomas mais frequentes na menopausa, efetivamente, incluem ondas de calor, afrontamentos, que são o que nós chamamos afrontamentos, alterações do humor, insónias, a secura vaginal, as irregularidades na menstruação e irritabilidade, falta de memória, são os que são assim mais frequentes, que as mulheres se queixam mais. Dor na atividade sexual e alterações a nível da constituição morfológica do útero. Nessas alterações, além de poder haver alguma patologia, também estamos a falar de miomas. Logo, quando nós estamos na menopausa, para além da irregularidade no climatério, da frequência, do tipo de menstruação que nós temos, também podemos ter essas grandes hemorragias, como a senhora falou, precisamente por alterações da morfologia uterino e devido a miomas. É normal isso, mas os problemas da menopausa são muito para além desses problemas e atualmente num podcast destes eu acho que é importante para a comunidade que a gente esclareça isso e que se fale nisso, porque nós temos uma coisa que todos nós sentimos, mulheres e homens, porque temos a andropausa também, é uma mudança no nosso odor corporal. Uhum. Nós ficamos com um cheiro diferente. E isto é perceptível por todas as pessoas que nos rodeiam. E as pessoas que se aproximam dos mais velhos e sentem que eles têm um cheiro diferente, não percebem porquê, mas o cheiro é uma coisa nossa, é uma coisa que nós, no nosso relacionamento, nós sentimos os outros pelo cheiro, sentimos o ambiente pelo cheiro. E o cheiro tem a ver com as alterações hormonais. Na menopausa, nós temos uma grande alteração hormonal que nos provoca os sintomas que eu disse. Para além disso, nos provoca ansiedade, angústia, ataques de pânico, a baixa autoestima, diminuição no metabolismo, por isso também engordamos. Há doenças cardiovasculares, doenças do útero, como eu estive a falar, falhas de memória, aumento do cansaço, diminuição da concentração, sentimentos de melancolia, irritabilidade, diminuição imensa da libido, do apetite sexual. Tudo isto é um turbilhão de emoções que as mulheres não tinham, não é? A menopausa pode-se instalar durante um período, um ano, 2 anos, 3 anos, mas também se pode instalar abruptamente. E viver de repente estas emoções e de começar a perceber que existem faltas de memória, isto provoca uma grande ansiedade nas mulheres. Sim, e para além disso, essa questão das hemorragias que essa senhora falou são sintomas que podem provocar as anemias e ainda uma debilidade física maior. E na altura havia acompanhamento médico ou era algo que era mantido em silêncio? As mulheres mantinham muito silêncio relativamente à sua condição física alterada de secundária à menopausa, por ser uma questão da sexualidade do seu corpo, da sua parte da reprodução sexual, não é? E tinham os tais tabus e estigma por falarem sobre isso. Não havia, na verdade, o mesmo acompanhamento de profissionais de saúde que nós temos agora, a vigilância constante nos cuidados de saúde primários sobre a saúde da mulher, como é que a mulher está, se tem problemas, como é que se vão tratar esses problemas. Os cuidados de saúde eram uns cuidados de saúde muito mais dirigidos para tratar o problema na hora e não a vigilância para prevenir os problemas. Portanto, sim, era muito mais difícil para as mulheres do antigamente do que para nós agora falarmos e controlarmos estes sintomas. Até porque começam a haver agora movimentos cada vez se fala mais da menopausa, começam a haver movimentos para tratar. Sim. Acha que
As mulheres não falarem tanto deste assunto antigamente, era também porque tinham vergonha do próprio corpo e das mudanças que estavam a ocorrer? Sim, nós ainda, eu penso que elas antigamente é mais notório que não falavam, mas atualmente nós também não falamos, nós também temos É muita verdade. resistência em falar sobre isso. Porque quando se trata do nosso corpo e da forma como nós vemos o nosso corpo, nós também não queremos muito falar sobre isso porque temos receio que os outros também nos digam que os nossos receios são confirmados e que Sim, efetivamente nós estamos com uma aparência muito diferente. Até porque nós mudamos, ficamos de cabelos brancos, a pele cai, fica flácida, surge muita mais celulite, a gente engorda, é muito mais difícil podermos manter o peso, ficamos com lapsos de memória. Isto aqui tem tudo a ver com a nossa percepção daquilo que nós somos, com a nossa imagem. Se eu começo a ter uma imagem muito alterada, eu vou ficar cada vez mais retraída naquilo que eu vou falar, na minha comunicação. Isto faz-me lembrar também um bocado dos adolescentes. Os adolescentes também não têm uma boa imagem corporal de si, pois também não. não gostam muito de falar sobre isto. E Sim. esta dificuldade na comunicação existe porque nós muitas vezes também não queremos falar sobre ela. Uhum. Nós próprios também fazíamos a barreira esta barreira da comunicação. Eu cheguei a conhecer umas senhoras já muito idosas e por acaso achava muito engraçado que elas eram muito ativas, muito despachadas, cultas, e elas falavam muito naturalmente sobre a sua atividade sexual, o que faziam com parceiros, o que tinham feito em jovens, que eu ficava assim, puxa. Estas senhoras são muito mais velhas que eu e até têm vivências que eu acho que sou uma pessoa muito jovem, muito moderna, muito despachada, mas elas sim, com aquela idade. Portanto, há de tudo, na verdade. Há as pessoas que não falam porque se sentem retraídas pela sua imagem, pela educação conservadora que tiveram, porque não têm a vontade natural para falar, mas também temos os idosos, os velhos, que falam e falam abertamente e gostam de falar sobre a sua sexualidade e sobre a sua atividade sexual, cópula, como faziam. Abertamente, ainda hoje não fala, são muito poucas as pessoas que falam sobre isto, sobre a sua atividade sexual, tanto idosos como velhos, e tem muito a ver com a percepção do corpo, com a percepção da imagem. Sim, e Uhum. ainda bem que estamos aqui a fazer este projeto que é Exato. para mudar isso. Sim, ainda bem, é verdade. Pronto, acho que podemos avançar para a próxima pergunta, que é uma pergunta que nós tivemos curiosidade e decidimos fazê-la, que é: a menopausa era confundida com outras doenças ou estados emocionais, como tristeza e histeria? Antigamente, a menopausa, as pessoas pensavam que era uma doença, que era uma coisa assim fora de comum. Sim. A menopausa era muitas vezes e era frequentemente confundida com tristeza, histeria, alterações de estados mentais. Isto porquê? Porque as mulheres, na verdade, tinham alterações e têm alterações do humor, ansiedade, depressão, irritabilidade e ficam rotuladas como instáveis. Uhum. Também havia um grande desconhecimento, instáveis e exageradas, as mulheres são muito exageradas. Então, havia também um grande desconhecimento a nível da farmacêutica e a nível da comunidade científica médica sobre o porquê de haver estas alterações no comportamento, porque é que as mulheres se comportavam assim quando chegavam a uma determinada idade. E até acabavam por ser medicadas com sedativos e antidepressivos, calmantes, para ficarem mais controladas, para não terem aquele exagero todo da parte emocional. À medida que a ciência foi avançando, foi-se verificando que, afinal, o que é que condicionava este comportamento eram as alterações hormonais. E, devido a estas alterações hormonais, as mulheres tinham, resultava neste estado mais ansioso, mais depressivo, de lapsos de memória, que é frequente, super frequente, os lapsos de memória, e,
o nosso cérebro é completamente dependente do estrogênio. Quando nós temos uma imensa diminuição de estrogênio quando estamos na menopausa, é normal que a nossa forma como nós conversamos, o nosso discurso, a parte como o cérebro funciona para termos umas respostas mais rápidas, para as memórias virem mais rapidamente, fica muito mais lentificado. E sim, eram consideradas pessoas doentes. Por Ok. isso, aí, aqui está também aquilo que nós temos vindo a falar, que é para não serem consideradas pessoas instáveis, doentes, para ninguém saber que estavam com os lapsos de memória, cada vez ficavam mais fechadas em si, cada vez havia menos comunicação, cada vez falavam menos sobre os seus problemas e, não falando, não há evolução. Sim, isso é verdade. É. A menopausa era vista como um fim da feminilidade ou da atratividade com o parceiro, porque muitas mulheres podiam pensar que, chegando à menopausa, a atividade sexual e a relação sexual poderia acabar e afetar o parceiro. Acontecia, principalmente porque na menopausa a parte da reprodução termina. E ao longo dos anos, a atividade sexual é socialmente encarada para haver reprodução e não como sexo recreativo. Logo, se termina a parte reprodutiva feminina, como é que as mulheres que têm que manter uma imagem de recato vão dizer ao parceiro que querem ter atividade sexual? Isto é complicado. Isto é uma vertente da pergunta que vocês me fizeram. Para além de que ao sentirem as alterações corporais, também se sentem menos desejáveis, que sentem-se mais inseguras com a sua sexualidade. Portanto, isto tudo associado com a dificuldade em lubrificar, a secura vaginal, se não conseguem lubrificar, provoca maior dor na atividade sexual. O facto, como nós temos vindo a falar, de não haver conversas abertas, sociais e até com grupos que as pessoas gostem e procurem para falar sobre isto, têm os profissionais de saúde, mas têm que marcar uma consulta e têm uma consulta daqui a 2 ou 3 meses e até no dia que têm a consulta até nem lhes apetece falar sobre a sua sexualidade e sobre a sua atividade sexual, porque quando queriam falar foi há 3 meses e nesse momento, que foi quando tiveram o primeiro problema, o segundo ou o terceiro, ou quando lhes deu vontade de falar, e nesse momento não tinham ninguém ali disponível para poderem conversar. E é verdade que isto tudo faz com que elas sintam que são menos atrativas, terminou a parte da reprodução, então como é que eu agora vou dizer que quero atividade sexual se na sociedade as mulheres têm aquele dever tinham, ou sempre foi incutido isto, aquele dever de serem mais comedidas, falarem menos, mais recato em relação à sua sexualidade, à sua atividade sexual. Eh, mas os homens também têm. Os homens também têm estes problemas e também têm a alteração da sua imagem corporal. Socialmente é que são mais aceitáveis as alterações corporais do homem do que as alterações corporais da mulher, até a nível profissional. E sim, é verdade. Uhum. E como já temos falado anteriormente, a menopausa hoje em dia fala-se muito mais do que antigamente. Mas ainda há preconceitos. Quais são os principais desafios atuais? Eu continuo, e tendo em conta o que eu conheço, o que leio o que está disponível na comunidade científica sobre os desafios como as mulheres se posicionam, ou como a sociedade se posiciona em relação à menopausa, tem a ver mesmo com o facto da velhice não ser muito bem aceite a nível social. E é assim, todas as mulheres, se não morreram e chegaram à idade da velhice, vão ter menopausa. Isso é garantido para todas. Não há nenhuma que não esteja na menopausa. Se é uma condição que nós vamos ter todas que passar por ela, porque é que não falamos mais sobre ela? Porque é que nós não somos mais abertos a falar sobre isto? Porque é que nós não procuramos? Porque é que nós temos tantos preconceitos?
porquê que a informação não passa? Porquê que nós vamos às escolas atualmente falar com os jovens sobre a sexualidade, a atividade sexual e não estamos a conseguir passar a informação? Há esta barreira social, e isto tudo provoca impacto emocional, impacto nas vivências, impacto nós encaramos, como nós encaramos o nosso futuro e como nós encaramos como estamos. O- Atualmente, nós temos, todos nós, praticamente, telemóveis que são autênticos computadores, que nós fazemos um acesso à internet e temos a informação toda. Temos a inteligência artificial que a gente coloca uma pergunta, ela diz-nos tudo. E, no entanto, continuamos a ter tanta falta de informação e tanta dificuldade em conseguirmos falar de assuntos tão básicos, tão comuns, como é a atividade sexual. Nós já nascemos há milhões de anos, temos atividade sexual há milhões de anos, porque é a coisa mais básica que pode haver, todas as espécies têm que se reproduzir. Se não for pela parte emocional e recreativa, pelo menos pela parte reprodutiva, de ver se ia falar abertamente em sociedade e todos nós sobre a nossa sexualidade, sobre a atividade sexual, a cópula, sexo, fazer amor, o que quer que as pessoas queiram dizer. E para além disso, é natural, há vários trabalhos de investigação feitos em que não são só os humanos que têm sexo recreativo. Há várias espécies animais que têm sexo recreativo. Portanto, se isto é uma necessidade humana básica, se existe, se nós só estamos cá porque houve atividade sexual e porque continua a haver Sim. atividade sexual, porquê é que nós não falamos sobre a atividade sexual e porquê é que nós não falamos abertamente sobre quais são as nossas dificuldades, o que é que nos está a retrair para eu conseguir ter um melhor relacionamento? Aliás, eu até queria o que eu tenho me apercebido ultimamente, cada vez mais, nós vemos uma quantidade imensa de pessoas sozinhas, tanto homens como mulheres, pessoas que não têm com quem conversar, que vivem sozinhas, que não têm um relacionamento, que acabam por dizer que foi uma opção, mas é uma opção porque esconde ali uma inapetência e a falta de comunicação e a falta de poder social para se falar sobre estes temas abertamente e para as pessoas poderem posicionar abertamente nas suas dificuldades. Eh, e mesmo havendo esta quantidade de informação disponível e os meios que nós temos disponíveis, ainda continua a haver um grande bloqueio na informação que ela não passa, ou porque nós não estamos receptivos a recebê-la, ou porque ainda não conseguimos arranjar a forma eficaz de a transmitir. Uhum, ok. E se pudesse deixar uma mensagem para as mulheres mais jovens que vão passar por essa fase no futuro, o que diria? Eu gostava que nós fôssemos uma sociedade muito mais aberta e honesta com os nossos sentimentos, todos nós. Gostava que houvesse mais movimentos sociais e feministas para a igualdade e para falarmos abertamente sobre sexualidade, sexo, imagem corporal, vivências corporais. Gostava que as mulheres conseguissem procurar mais apoio na saúde, que tivessem, para além da reposição hormonal, procurassem também a modulação hormonal suportada por suplementos, suplementos de vitaminas e suplementos alimentares, para diminuir um bocado estes sintomas que todas nós sentimos quando estamos na menopausa. Gostava que as mulheres se afirmassem pela positiva, porque a menopausa não é uma condição de diminuição da nossa forma de ser. Sim, sim. Aliás, nós estamos muito mais empoderadas porque temos uma idade toda que passamos, temos os nossos filhos, temos uma profissão, temos uma vida inteira, portanto, a menopausa só nos tem de trazer uma afirmação e um empoderamento maior e não uma diminuição da nossa personalidade e da nossa forma de estar. E este ativismo social que eu falei, é uma forma de se eliminarem estes preconceitos e,
e de falar sobre o que é imprescindível na nossa sociedade, na reprodução, na nossa forma de estar, na pirâmide das necessidades humanas, é uma necessidade humana básica. Portanto, gostava que nós fôssemos uma sociedade muito mais honesta, muito mais aberta e muito mais simples em falar e transmitir isto que nós sentimos, Uhum. são estas dificuldades. Esperamos que o nosso podcast ajude Sim, nisso. é para isso. Eu também espero. Espero ter ido ao encontro do que vocês estavam a procurar aqui nesta nossa conversa. Também, se vocês quiserem aprofundar um bocadinho mais os temas mais da parte científica ou falar especificamente sobre sintomas e sobre alguns tratamentos que possam estar disponíveis num outro podcast, também estou disponível, se Uhum. vocês assim entenderem. Sim, sim. Não sei muito bem como é que vai evoluir o vosso percurso. Esperemos que Vocês são evolua da sempre. sociologia, Esperemos que evolua sempre. vocês são da sociologia, certo? Ah, nós, da Gerontologia. 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 É, Gerontologia, sim, mas sociologia, gerontologia. sim, sim, É, é. Hum, Esta parte da atividade sexual, na verdade, eu acho que tem que ser muito trabalhada mesmo com os idosos, Sim, isso é verdade. porque os idosos sentem que é assim, existem duas vertentes. Existem os idosos que têm uma grande atividade sexual, muito mais do que os jovens, Uhum. mas também existem os idosos que entendem que já passou. Por É. isso é que essa senhora dizia que é muito mais fácil ou fazer amor ou atividade sexual do que amar espiritualmente, porque chegam a uma determinada idade que entendem que a atividade sexual passou, até porque é necessária até porque é necessária disponibilidade muscular, disponibilidade física para a É. atividade sexual. E com a idade nós deixamos de ter essa disponibilidade física. E para os idosos seria até importante haver grupos de partilha de conhecimento de como é que os idosos ultrapassam as condições, as barreiras físicas do envelhecimento na atividade sexual. Até mesmo nos lares, acho que era bastante importante falar mais sobre Sobre. sexualidade, Sim. porque sim. um casal pode ir para um lar, mas não pode continuar a fazer a sua vida Sim, sexual. há muitos lares que nem deixam eles ficarem no mesmo quarto, às vezes. As herpes realmente ainda precisam de um percurso muito grande para respeitarem a atividade, para respeitarem o relacionamento em casal, porque as herpes são a residência dos idosos e Uhum. têm que ser encaradas como as suas casas e não como um depósito de idosos. Pois é. Portanto, se eu encaro uma herpe como a casa do casal ou da pessoa que está lá a viver, tem que ser respeitada como é respeitada a sua casa. Claro que tem que haver as regras de funcionamento devido ao condicionamento que existe dos trabalhadores, mas tem de ser encarado como a casa daquele casal e respeitado como isso. Sim. Claro que sim. E assim chegamos ao fim de mais um episódio, mas não ao fim das histórias que precisam ainda de ser ouvidas. Hoje ouvimos mais sobre a menopausa e vimos que antigamente este assunto era pouco compreendido, até mesmo pelas mulheres. Obrigada por nos ouvir e principalmente obrigada, Gorete, por ter partilhado este lindo momento connosco. Assim chegamos Obrigada, ao... eu. Obrigada a nós. Assim chegamos ao fim deste projeto. Muito obrigada por nos ter acompanhado e até um dia.